Muito bem. Benedito Lourenço de Farias, Camanducaia, em Minas Gerais. Como alcançar as indulgências plenárias? Ô Benedito, tá aqui, nesse livrinho aqui, o que são as indulgências, eu explico isso com detalhes. Papa Paulo VI publicou, né, o Constituição Apostólica sobre as Indulgências, em 1967. E o Papa coloca lá 70 orações indulgenciadas. Algumas delas que a pessoa consegue indulgência plenária, né? Só tem 2 tipos de indulgência. Antes de 67, as indulgências eram quantificadas. Você conseguia para a alma do purgatório, por exemplo, 300 dias de indulgência. Acabou isso. Eu penso que até com auxílio da própria teoria geral da relatividade do Einstein, que mostrou que o tempo é relativo. No além não existe mais tempo nem espaço. Então, Paulo VI eliminou a indulgência quantificada. Só tem indulgência agora parcial ou plenária. Se você consegue uma indulgência para a alma do purgatório, ou alivia parte das penas delas, ou alivia totalmente. A indulgência plenária é para aliviar tudo. A gente pode, uma vez por dia, de acordo com o manual das indulgências do Papa Paulo VI, a gente pode, uma vez por dia, conseguir uma indulgência para uma alma do purgatório, ou para a nossa alma. Não pode ser para a alma de uma pessoa viva. O que é preciso? 5 coisas. Primeiro, uma confissão bem feita, rejeitando todos os pecados. Segundo, comunhão, participar da Eucaristia, comunhão. Terceiro, rezar pelo Papa, pelo menos, um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória. Quarto, 5 coisas não, 4 coisas. 4, você escolhe entre 4 alternativas. Então, a quarta condição, você escolhe entre uma dessas 4 alternativas. Ou faz meia hora de leitura bíblica, né? Alexio Divina, a leitura bíblica meditada, orante. Ou você reza o terço em família, diante de um oratório ou numa comunidade. Ou você faz a via sacra na igreja, naqueles quadrinhos todos. Ou você faz meia hora de adoração ao Santíssimo diante do sacrário, ou diante do Santíssimo Esposo. Então, um desses 4 exercícios espirituais supra a quarta condição. Então, repetindo rapidamente, confissão, comunhão, não precisa ser uma confissão para cada vez. Pode ser uma confissão para o mês inteiro, por exemplo. Comunhão, sim, uma para cada dia. Orar pelo Papa também, todo dia. E a quarta condição também todo dia, que pode ser o terço, ou leitura bíblica, ou adoração ao Santíssimo, ou via sacra. Ok? Neste livro eu explico, inclusive, uma coisa muito interessante. A fundamentação doutrinária das indulgências. De onde é que vem as indulgências? Vem do primeiro século. É uma coisa maravilhosa. Aqui eu explico da história da igreja, os confessores da fé, aqueles que estavam presos, aguardando serem jogados às feras, aos leões, nos coliseus de Roma e etc., porque não queriam prestar culto aos deuses romanos. Esses confessores da fé, muitas vezes, um penitente chegava neles, que recebia uma penitência muito pesada, que não conseguia cumprir, porque nos primeiros séculos a penitência era pesadíssima. A pessoa tinha que fazer, às vezes, 40 dias de jejum, tinha que fazer longas peregrinações, dependendo do pecado, e muitos não conseguiam pagar essas penitências. Então surgiu um costume muito interessante, chamado as cartas de paz. O que eram as cartas de paz? A pessoa chegava num confessor desse da fé, que ia ser morto, e pedia para ele dar uma carta para o bispo dele, isentando a pessoa daquela penitência, tendo em vista o sangue que aquela pessoa ia derramar por Jesus Cristo. E os bispos aceitavam, dentro do dogma da comunhão dos santos, o sacrifício de um beneficia o outro. Aí surgiram as indulgências. Foi a primeira raiz das indulgências que até hoje está de pé, nunca foi revogada. Ok? Muito bem, vamos para o intervalo, já está na hora, depois a gente